Abra a Bíblia aí, irmão, Josué 24, versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 14. Lemos assim, esperar que os irmãos achem. Depois do livro de Deuteronômio, Josué capítulo 24, verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com toda sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Amém? Podemos assentar. E lá no Salmo 100, verso 2, diz: servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. Amém. Irmãos, olha como é bom servir ao Senhor, né? Quero falar como é bom você servir ao Senhor. Eu quero começar com a citação de Billy Graham, talvez devia estar no final da sua vida. Billy Graham foi o maior evangelista desse século, do século passado. E ele diz assim: ainda que não exista céu e a Bíblia se torne inútil, viver em santidade se torna loucura. Foi um prazer ser cristão. Estava no final da vida já, depois de evangelizar estados, vendo almas se convertendo ao Senhor, e ele disse assim: olha, ainda que não exista céu, ainda que a Bíblia se torne inútil, para muitos a Bíblia está ficando obsoleta, inútil, viver em santidade se torna loucura. As igrejas não falam mais de santidade, as igrejas não falam mais de separação. Santidade não é santidade absoluta, é separação. Então, ele diz: olha, ainda que viver em santidade se torna loucura. Foi um prazer ser um cristão. Então, irmãos, a gente tem o prazer de servir ao Senhor, e nós temos uma chance que poucos têm de servir ao Senhor e agradá-lo. Você pode servir ao Senhor e você pode agradar ao Senhor. Olha só, você tem o privilégio de servir ao Senhor e de agradar ao Senhor. Você tem esse privilégio. Mas assim diz: olha, muita gente que está aqui não estão. Por quê? Se a porta está aberta, tem dezenas, centenas de igrejas nessa cidade, milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil, e as pessoas muitas não dão conta de ir, porque estão presas no laço do pecado, estão presas através do vício, estão acorrentadas por Satanás. E a primeira parte do evangelismo consiste na oração. A primeira parte do evangelismo consiste em nós orarmos ao Senhor, e nós estarmos diante do Senhor em oração. Porque o homem, irmãos, é mais poderoso quando está em oração do que quando está atrás das armas poderosas do Espírito. O homem, assim, ele é muito mais poderoso quando ele está em oração do que atrás de um fuzil R15. Por quê? Uma metralhadora, né? Por quê? Porque a oração não vai apenas abater, a oração não vai abater o ser humano, a oração não vai tirar a vida, a oração vai estar lá dentro. O Senhor faz com que a mão de Deus estenda sobre o outro e ele seja transformado. Amém. A oração tem poder de transformação, a oração tem poder de conversão. Toda conversão começa com a oração. Quer ganhar almas, começa a orar, começa a buscar o Senhor. Já falei aqui brincando outra vez, ele disse: olha, dobra os seus joelhos e até que você e Deus sejam amigos íntimos. Então você parece, irmãos, que servir a Deus hoje está ficando uma coisa muito obsoleta. É muito simples: eu sirvo a Deus. Mas o que é servir ao Senhor? Porque os servos de hoje, irmãos, os servos de Deus de hoje, em vez de agradar a Deus, ele se converte para Deus agradar a ele. Eu entrei para a igreja, eu aceitei Jesus, agora eu tenho que me agradar. É que nem tem gente que os jovens que vão se casar, eles se casam para a esposa agradar a ele. Ele quer se casar
casou para agradar a sua esposa, para fazer ela feliz. A mulher casou para fazer o marido feliz. E vice-versa. Então, qual o serviço que agrada a Deus? Como a gente serve ao Senhor agradando a Ele? É a primeira coisa, Josué 24:14. Como é que eu posso agradar ao Senhor com sinceridade? Agora, pois, servir ao Senhor. Agora, pois, Josué 24:14. Temei ao Senhor. Como é que eu agrado a Deus temendo ao Senhor? Servindo com sinceridade, com verdade. As pessoas não estão temendo ao Senhor. Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor é você colocar a sua vida, a sua fé em primeiro lugar. É você dizer, é importante o que eu estou fazendo, mas é mais importante como eu estou fazendo do que como eu estou fazendo. Então você precisa colocar a sinceridade na sua fé. Deitar fora os deuses, os quais serviram nossos pais, além do rio e do Egito, serviu ao Senhor. Como nós já não estamos mais no Egito, mas o Senhor nos libertou do Egito espiritual, o Senhor nos libertou lá do pecado do mundo. E agora eu e você temos a obrigação de esquecer, deixar para trás os costumes que nós carregávamos dos nossos pais, da nossa família. Você não pode esquecer os princípios que os seus pais te ensinaram. Mas, se você vem de, por exemplo, alguém se converteu, e os pais deles são espíritas, e eles eram, agora, para muita gente que não sabe, satanista. Nos Estados Unidos já foi aceito como igreja, como religião. Tem igrejas lá que são satanistas. O pai e a mãe está na sala, está quando vai comer, lá na casa deles eles oram, agradecem a Deus, o filho pega o prato de comida e vai para o quarto, e o quarto dele é todo de preto, e a imagem de Deus é toda. Irmão, aprenda, nós temos que servir ao Senhor, você é o modelo. Sei que eu estou citando muito Billy Graham, falou assim, olha, nós somos as Bíblias, o povo lá fora está lendo. Nós somos o sermão que o povo está observando, está lendo. Está ouvindo? Irmão, você é o seu, a sua fé é importante. Mas para as pessoas do mundo, o que vale é o seu comportamento. O que vale é as suas atitudes. Como mulher de Deus, como homem de Deus, como mãe, né? Como servo, como empregado, como empreendedor. Lá no seu trabalho você é modelo. Então sirva o Senhor com sinceridade, com alegria e seja útil. Servir ao Senhor com alegria, entrar em suas portas com cântico, seja alegre. O cristão precisa ser alegre. Pastor, mas tem dia que não dá, eu sei que tem dia que não dá. Tem dia que a gente dá vontade de chutar o pau da barraca e largar tudo. Não é só você, não. Tem dia que eu falo, eu vou largar tudo. Mas eu lembro, eu sou servo de Deus, e o Senhor manda eu olhar para frente, o Senhor manda eu olhar para Jesus, não manda eu olhar para os meus problemas. Os meus problemas um dia vai ficar, e um dia nós vamos estar com Cristo, e aí vai se cumprir Romanos 8, quando a Bíblia diz que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Então não vamos desistir não. Vai ter problema? Vai ter dificuldade? Vai. Mas como a gente canta, vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu preciso, Josué 22, versículo 5, para me servir ao Senhor de verdade, eu preciso disso aí. Tão somente tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, nos mandou, que ameis ao Senhor, vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, guardeis seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o sirvais de todo o vosso coração, com toda a vossa alma. O que Deus quer? Diligência. O que é diligência? Cuidado, esmero, né? É você ter cuidado. Como é que você que já, a maioria já, né? A maioria dos homens já, você já lavou muitas vasilhas na sua casa, não já?
Você tem o mesmo cuidado, você vai lavar uma panela de alumínio ou de ferro. É um cuidado. Mas quando você pega as taças que você usa de vez em quando chega alguém especial, para o almoço, para o jantar, aquela de final de ano, quando você pega as taças que estão guardadas, o cuidado é outro, não é? Não dá? Para lavar, você não vai ter todo cuidado para lavar, não é, irmão? Por quê? Porque qualquer coisa pode quebrar. Se for de cristal, então, até para enxugar, não pode ser aquele pano de prato qualquer. Tem que ter cuidado. Sirva o Senhor com cuidado, com esmero, né? É servir de todo o vosso coração. Deus quer o quê? Que você guarde os seus mandamentos. Pastor, nós não estamos debaixo da lei mais, não, nós estamos debaixo da graça. Mas debaixo da graça eu preciso obedecer a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. A Bíblia diz que o âmbito do Evangelho é: o que eu quero para o outro, eu vou fazer. O que eu quero para mim, eu vou fazer para o outro. A regra seria Lucas 6,38: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, generosamente vos darão. Porque com a medida que medis, vos medirão também. Eu quero ser bem tratado, eu trato o outro bem. Eu quero que as pessoas me amem, eu tenho que demonstrar amor. Eu quero que as pessoas lembrem de mim, lembrem dele também. De se lembrar de alguém, manda uma mensagem, liga: olha, lembrei de você, estava orando por você, que Deus te abençoe. Isso, irmãos, é você demonstrar fé e atenção. Você vai receber também. A gente vai ficando esquecido. E às vezes é culpa da gente mesmo. Vou falar de você não quantas vezes, quanto tempo eu não mando uma mensagem para o meu irmão, e eu só tenho um. Só eu mais um. De homem é só mais um. Só eu e meu irmão. Lembra, Brasil? O que custa mandar uma mensagem para quem mora em outra cidade, 300 km de distância? O que custa você que mora na mesma cidade ir lá pelo menos uma vez por mês, de vez em quando? Sentar, bater um papo, sem preocupação, sem chamar para a igreja, sem nada, só para ouvir. Se falar, deixa ele falar o que ele quiser falar, escute. Fala: foi bom demais estar aqui com você, que Deus te abençoe. Valeu, irmãos. É assim que evangeliza. Então, servir de todo o coração, se aproxime de Deus. O Senhor quer que eu me chegue a Ele de todo o meu coração. Lucas 14:33. Outra coisa que eu preciso para me servir a Deus de todo o meu coração. Eu preciso. Assim, pois, qualquer de nós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você precisa de renúncia. Que renúncia? Renunciar ao pecado, renunciar a si mesmo, renúncia a colocar sua fé em primeiro lugar. É o que Josué quis dizer em Josué 24:14: temei ao Senhor, servi a Ele com sinceridade. Abandona os deuses dos vossos pais, abandona a fé da sua família, e vamos servir ao Senhor, como a Bíblia diz. Então eu preciso colocar minha fé em primeiro lugar. Eu preciso colocar o meu Deus em primeiro lugar. Como eu faço isso? Colocando a minha fé em primeiro lugar. Quando eu for fazer alguma coisa, quando eu for comprar, vender, eu vou falar: será que o Senhor faria o que eu estou fazendo? Será que ele falaria o que eu estou falando? Está resolvido. Nem preciso pegar a Bíblia e abrir. Só essas duas perguntas te respondem tudo. Eu preciso saber que antes de fazer a minha vontade, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus para mim. E eu preciso ser sempre sincero em tudo. Então você precisa o quê? Romper com os seus erros, com o pecado. Você precisa renunciar-se a si mesmo. A renúncia é a coisa mais difícil que tem na nossa vida. Dizer não para você é fácil.
Dizer não para a esposa, para o marido, para o filho, para o parente é fácil. Mas dizer não para si mesmo não é brincadeira. E como falei que o pastor Paulo Duarte ficou bem claro, só diz não quando você é livre. Porque quando você faz tudo o que quer, você é escravo. Não vive na vida do jeito que eu quero, faço o que eu quero na hora que eu quero. Resumindo, você é escravo. Você não é livre. O que é ser livre? Olha, eu posso comer, beber, eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer porque a Bíblia diz: todas as coisas são isso, mas nem tudo convém. Isso não convém, por isso eu não faço. Eu sou livre, eu posso, mas eu não quero. Eu até tenho vontade de fazer, mas eu não vou. Isso é ser livre. É renúncia. É o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive. Isto é o que? Entregar a minha vida ao Senhor e morrer para mim mesmo. Renúncia. Renúncia não é fácil, irmãos. Renúncia não é fácil. Sabe por que muitos casamentos não dão certo? Porque não há renúncia. Porque não há abandono. Não deixa. Se o casamento é que a nossa fé está relacionada intimamente ao casamento. Paulo fala, quando ele vai falar sobre a igreja, fala: maridos, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo pegou por ela. Beleza, né? Tem que haver um cumprimento. Eu preciso saber que eu agora, no momento que eu me casei, eu vou viver para minha esposa e ela para mim. Quando os filhos nascerem, eu vou ver para minha esposa e meus filhos. E quando os filhos se casarem, como os meus já se casaram, aí agora eles têm a família deles. Eu agora virei parente. Pastor não é, e você pai a vida toda. Mas a família dele, do Micael, é a esposa dele e os seus 2 filhos. Vem em primeiro lugar que eu estou seguro. Pastor, não é verdade? Quer eu gosto, quer não. Quem você acha que ele vai acudir primeiro, não é assim? O Israel é pequenininho, eu. Israel, claro. Família vem em primeiro lugar, não. Deixar pai e mãe é isso. Não é abandonar, não, sabe? Em primeiro lugar agora é a minha família. Em primeiro lugar agora é a sua fé. Servo de Deus, em primeiro lugar é a sua fé. Coloca a sua fé em primeiro lugar. Crucifica seu desejo diariamente, todo dia. E eu não estou sozinho. A Bíblia diz lá em João 16:33: no mundo tereis aflição, disse Cristo. Vírgula, mas tem de bom ânimo, eu venci. Cristo estava dizendo: se eu venci, você pode vencer também. Está implícito ali. Se ele venceu, nós podemos vencer também. Ele vai nos ajudar a vencer o pecado. Ele vai nos ajudar a dizer não para aquilo que prejudica a nossa fé. Por que devemos servir a Deus então, irmãos? Atos 20:28, porque ele comprou a igreja. Pastoreai-vos, atendei por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20:28. O Senhor comprou a sua igreja, ela pertence a Ele. Nós pertencemos a Deus, devemos servir a Deus. Em 1 Coríntios 6:19 é muito claro. Por que a gente serve a Deus? Por causa disso aqui. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? A partir do momento que você aceitou a Cristo, a sua vida pertence a Ele. O Espírito Santo que está em você te orienta. Que é certo ou errado, você faz se você quiser. Verso 20: porque fosse comprado por bom preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, glorifica a Deus no seu corpo. Por isso que a gente serve a Deus, para que Ele seja glorificado em nós. Cada vez que as pessoas veem a nossa fé, nós agindo como um cristão, aí Ele vai cumprir o que a Bíblia diz em 1 Pedro 2.
naquilo que falam de vós, como que malfeitores, observando o vosso santo proceder, eles possam glorificar o Senhor. Acho que é 1 Pedro 2, lá pelo versículo 11 ao 13. Então, comece a viver a sua fé, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá onde você vai, é lá que você vive a fé, não é na igreja. Orar e falar em línguas da igreja é maravilhoso, quer ver se põe em prática o que você aprendeu lá no mundo. Dar a outra face quando alguém fala que é injusto de você. É por isso que a gente serve a Deus, porque a nossa vida pertence ao Senhor. E eu preciso ter gratidão, irmãos. Gratidão a Deus, porque Ele fez muito por nós. Sabe o que o Senhor fala através de Josué, capítulo 24, verso 7? E clamando os vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Ou seja, o povo de Israel clamou e Deus destruiu os perseguidores. Quando você clama, Deus, Ele faz isso na nossa vida, Ele te livra da perseguição. Ele nos tirou lá do mundo, nos tirou do Egito espiritual, e eu agora preciso ser grato a Ele. Lembra que mesmo porque gratidão é mandamento. 1 Tessalonicenses 5, 18, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Verso 17 diz, orai sem cessar. Eu preciso dar graças em tudo. Eu vou dar graças porque o meu Deus sabe tudo. Ele fez tudo na minha vida, Ele faz tudo na minha vida. E Ele nos protege dos inimigos. Prova disso, irmãos, é que quando Balaão, lembra quando Baraque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus? O que a Bíblia diz? Como eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou? Baraque contratou Balaão para amaldiçoar. Por 3 vezes Balaão abençoou. Não dá para amaldiçoar quem é abençoado. Você é abençoado porque você serve ao Senhor. Você tem a proteção de Deus. Quantas vezes Deus já me protegeu? Só da morte o Senhor falou para a morte 2 ou 3 vezes. Espera aí, não é a hora. Uma vez eu bati no poste, outra vez eu entrei debaixo da carreta. Deus é Deus, eu tenho que ser grato a Deus. Amém. Depois que nós passamos essa pandemia, que eu vi tanta tragédia aqui na nossa cidade, na igreja, que eu vi pessoas que a gente ama indo embora. Falei para meus esposos, nós não temos o direito de pedir nada para Deus mais. Nós só temos que agradecer. Nós não temos esse direito. Sei que a gente pede, mas eu devia ser mais grato. Porque nós estamos aqui. Como aquela pequena historinha que eu te contei. Um homem de mais de 90 anos, de repente um dia ele amanheceu ruim, passando mal, ele foi para o hospital, internou, e lá ficou o dia inteiro no balão de oxigênio do ar, colocaram ar nele. No final do dia ele foi para ser mandado embora, entregaram a conta, digamos assim, vou chutar aqui, 5 mil reais. E quando o homem, foi dar a conta para ele, ele virou para o canto e começou a chorar. O senhor está chorando que você não tem condição de pagar? Eu falei, não tenho. Estou chorando porque eu fiquei aqui um dia, estou pagando 5 mil. Eu respiro, tem 90 anos que eu estou respirando ar de graça e nunca agradeci. Deus nunca me cobrou nada. Mas eu preciso ser mais grato ao Senhor. Eu preciso abençoar. Eu preciso ser mais grato ao Senhor, porque Ele nos prometeu uma herança abençoada. Romanos 8,17, olha, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. O Senhor tem uma herança para você. Ele tem uma promessa para você. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. O Senhor quer que nós possamos mostrar ao mundo que vale a pena ser fiel. Se você ler o livro de Jó todinho, a súmula, o resumo daquele livro é:
Deus estava provando para Satanás que o ser humano, na pior situação que existe, ele consegue ser fiel. Perdendo tudo, ele ainda consegue ser fiel a Deus. O livro de Jó é uma prova para Satanás que o ser humano, na pior situação, consegue dizer: Deus é bom. Deus é bom. Então aprenda com isso. Vamos ficar em pé. Quer agradar a Deus, gente? Sirva ao Senhor de todo o coração. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele já fez. Não é pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele já fez. Obedeça a palavra de Deus. E outra coisa simples: diga não ao pecado. Faça como Thales Alberto diz: todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho